Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora, não vai ser daqui a pouco não, já Maria Gadu. Já Maria Gadu, porque nós já estamos diretamente de Maracaju com o técnico Thiago Rosselli, para a gente falar, obviamente, do futebol de base, que é tão importante no Brasil, né? Não apenas no Mato Grosso. No Mato Grosso, onde não há recursos, ainda é mais importante ainda, porém, nem todo mundo pensa assim. Tudo bem, Rosselli? Como é que você tá, xará? Tudo tranquilo, bem, graças a Deus, na tranquilidade. Ô, Rosselli, antes da gente falar de fato do assunto principal, que é a base, Maracaju teve uma reunião com a Federação de Futebol, parecia que ia voltar, acabou não voltando. O que de fato aconteceu aí, você sabe? Então, pelo que eu tô sabendo, que vai jogar na Série B. Até tá na tabela ou já tem desistência? Não tô sabendo se desistiram ou não. É porque o estádio não tá liberado, né, Rosselli? E eu não entendo como é que um time de futebol resolve participar de um campeonato sem estádio, né? Então, por enquanto, tá mantido. A princípio, o pessoal, eu me afastei do Maracaju Atlético Clube, já tem praticamente 6 meses. Eu estava na coordenação da base, né? Mas por vários ajustes não deu certo. E o principal motivo da não, mas toda a comissão técnica foi a questão de criar expectativa em criança. Então, essa situação cria muita gente e esse foi o principal motivo. Cria expectativa na cabeça de criança, cria uma situação que pode não existir e isso daí não condiz com o profissionalismo nosso, tanto meu quanto de toda a comissão técnica. Rosselli, tá oscilando bastante a sua internet aí, cortou quando você foi explicar o motivo de você ter saído do Maracaju. Vou pedir novamente para você explicar por que você saiu. E você trabalha, obviamente, na segurança pública em Maracaju também. O Corpo de Bombeiros é responsável por emissão de laudos do Luiz Gonzaga Prata Braga. E queria que você falasse também sobre essa situação do laudo do Loucão. Vamos lá. Então, o primeiro motivo... Não está chegando, Rosselli. Sua internet aí está oscilando bastante. Nós não estamos te compreender porque tá cortando, né? A sua voz para nós aqui tá cortando. Coisas do ao vivo, né? Opa, vamos ver se restabelecemos contato. Rosselli, tá me ouvindo bem? Não tá chegando nada, Rosselli. Melhorou? Não. Aqui para mim tá 100%. Você tá me ouvindo bem, é você que não está chegando legal aqui. E agora, melhorou? Agora sim. Pois não. Vamos tentar daí. Vamos lá. Voltando ao assunto do referente ao MAC, eu e toda a comissão técnica, a gente se desligou. Um dos principais motivos, se não o principal, foi a questão da gente estar criando expectativa na cabeça de crianças, entendeu? Então, fizemos reuniões com a diretoria, vamos participar de tal competição, vamos jogar tal campeonato. E aí algumas coisas não se concretizaram, não por vontade da comissão técnica, mas sim por parte da diretoria. Então, quando não se concretiza e criando essa expectativa, quem está à frente é a gente, né? E isso daí nos chateou muito e tomamos a decisão até, assim, botar um pouco drástica, que foi deixar de trabalhar ou a partir de amanhã, aí é com vocês, podem buscar outra comissão, porque a gente não vai participar mais do projeto. Esse foi o principal motivo da gente estar se desligando do mato. Muito bem. E no tocante ao estádio Loucão, Rosselli, qual que é a situação do Loucão hoje? O Loucão é um estádio municipal, o prefeito ele tem se mostrado interessado em ajudar, fazer as melhorias lá. No entanto, tem uma situação de uma reforma no Loucão, um investimento muito bom para ele se transformar praticamente numa arena. E aí, eu creio que esses pequenos reparos aí fica complicado, né, de estar realizando. Mas da parte do bombeiro, são poucas coisas que é exigido lá, certo? E aí vai de interesse do clube também, né? Não só deixar na mão do órgão público, né, Thiago? Como a gente sabe, por mais que é uma atração para o município, mas quem tem que ser responsável pelo estádio é o clube. Por mais que ele seja municipal, o clube tem que entrar com a contrapartida para atualizar ali, verificar, reformar o que tem que reformar. Não são muitas coisas, pelo que eu sei por cima, que não é na minha área, né? Então eu não posso estar falando certinho do que é, o que não é, o que precisa.
Segundo a Federação de Futebol, estou com o site da Federação aberto, o único laudo que possui o Locão é o da Vigilância Sanitária, com vencimento em julho do ano que vem. Os outros laudos, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Engenharia, não há nada. E eu vou repetir, não vejo sentido um time do interior jogar em outra cidade, senão para sua população, até porque a população de Maracaju, ela apoia o futebol, né? Ela vai num bom número aos jogos, né, Rosselli? Sim, aqui quando tem jogo até do amador varziano aqui, tem vezes que dá mais de 1.000 pessoas no estádio. Então, e é um estádio gostoso, né? É um estádio aconchegante, né, Xará? Então, ele sempre tem um bom público aqui. Realmente, um estádio muito bom, né? Com condições, já tinha passado por algumas reformas, a gente sabe como que é hoje a lei, e nós não estamos aqui para questionar a lei, quem quer jogar tem que cumprir, né? A estreia do Maracaju está marcada para o dia 31 contra o São Gabriel, que é outro time que não tem estádio. O jogo está marcado para Aquidauana, cara, estado do Noroeste. Então é profundamente lamentável, assim como o São Gabriel também não vai jogar em casa, né, e ir para outro lugar. Então, pelo que eu sei aqui, o pessoal está se movimentando, estão treinando, eu acho que, eu não sei afirmar ao certo, acho que 2 ou 3 vezes na semana à noite, com o pessoal da cidade mesmo, né? Eu creio que a equipe deve ser formada com a base. O nome fala profissional, né? Mas treinando à noite, a gente sabe já rodando um pouquinho aí, a gente sabe como que é você enfrentar uma equipe que treina todo dia e num período que seja um período, né, não 2, de uma equipe que treina à noite. Inclusive, a época que eu estive no Campo Grande a convite do Bernal, era uma situação que era desse modo, por mais que a gente tinha alguns atletas que vinham jogando, que haviam jogado ano anterior Série A, vinham com uma certa bagagem. Quando você vai enfrentar um Costa Rica, que foi o caso nosso, lá em Costa Rica, num sábado ou um domingo, 3 horas da tarde, a gente vê que, tipo assim, por mais que você tenha qualidade, você não vai ter aquele desempenho que poderia ter treinando todos os dias, que seja um período, né? Ô, Rosselli, eu queria que você falasse como é que foi esse trabalho aí em Maracaju, porque a gente tem dito, essa semana principalmente, quando estoura um escândalo de atraso de pagamento, greve de jogadores, como estourou aqui no Operário, você participou, infelizmente, você tem esse histórico no seu currículo de trabalhar em clubes que atrasam pagamento, certamente você tem pagamentos ainda a receber, que quem define o planejamento orçamentário e o que vai ser disputado tem que ser o presidente. E por diversas vezes, você já deve ter ouvido, inclusive, isso que eu vou falar, o cara fala, não tem dinheiro, se você quiser tocar, se vira do seu jeito aí, toca. E isso não é fazer base. Isso não é ter futebol. Como é que foi o seu trabalho aí em Maracaju? Chegaram para você e te deram uma missão? Fazia parte dos planos do clube? Ou falaram, faz aí do jeito que dá e tá tudo certo? Xará, começou muito bem. Inclusive, eu falo isso até você sabe disso daí. Eu não tinha vontade de voltar ao futebol, certo? E aí, o que aconteceu? Aqui em Maracaju, trocou-se toda a diretoria. E aí o pessoal foi lá e me chamou, vamos voltar a participar e tal. E aí, logo nessa volta, era para ser um profissional, e aí eu falei, sem condições, do jeito que está aqui, que a ideia era que voltasse para a Série B. Então aí eu falei, desse jeito que está aqui, não tem como, que no outro ano era o centenário da cidade, então tinha toda uma expectativa com essa situação dessa Série B. E aí eu meio que montei um planejamento, questão de gastos, de tudo, e aí foi meio que um balde de água fria, porque o que acontece? O futebol do Mato Grosso do Sul, você sai de uma Série B, no intervalo de, às vezes, menos de um mês, começa a Série A. Então, você não tem que ter um orçamento só para a Série B. Se você pensa em subir, você tem que ter o orçamento da Série B e, consequentemente, da A. No mínimo, você se manter na A. E aí, o que acontece no Mato Grosso do Sul? O cara, vamos no que dá para B e vamos de qualquer jeito. E aí, é um Deus nos acuda no A. Então, sempre é feito isso. Então, não adianta. O cara tem que pensar, eu quero subir, então se eu vou tentar subir, eu tenho que estar programado, planejado e estruturado da Série B, já encaminhando, porque eu tenho 30 dias para correr atrás do recurso da A. Então, eu não tenho tempo para isso. Então, eu já tenho que estar
programa todo desse período, até eu ter até abril, quando acaba a Série A, agora eu posso descansar e vamos trabalhar em outras situações. E aí eu mostrei essa situação para o pessoal aqui, era uma gurizada toda nova, então a gente participou legal, e aí, ó, vamos dar um passinho para trás. E aí demos um passo para trás, e aí no outro ano surgiu a situação da gente começar com a categoria de base. Aí sentamos, reunimos, deu um início bacana, legal. Aí o pessoal pegou e falou assim, não, mas vocês vão como voluntário. Aí eu falei, Xará, a partir do momento que é voluntário, o professor ou auxiliar que está ali ajudando, ele não tem obrigação de ir, ele vai o que ele quer. E aí, os caras, como assim? Eu falei, se eu sou voluntário, eu quero. Então, hoje dá para mim, eu vou. Se amanhã não dá, pô. E aí nós definimos uma ajuda de custo para cada integrante da comissão. Então a gente estava em cinco pessoas nessa comissão da base, e aí montamos as categorias e tal. E assim, dentro de um ano, no geral, foi até muito bom. A gente disputou no primeiro semestre competições em Campo Grande, porque aqui na cidade não tem. Na verdade, tem uma ou duas escolinhas. Na cidade não tem, e aí a gente disputou uma competição em Dourados. Chegamos até na final dessa competição em Dourados, perdemos a final por 2-1, mas para primeiro ano, começando praticamente do zero, eu acho que foi um trabalho bem satisfatório. E aí, quando chegou em novembro, a gente vinha, eu e toda a comissão técnica, vamos reunir para a gente montar as situações para o outro ano. O que a gente vai jogar? Se vai fazer nos mesmos moldes que foi feito esse ano, ou a gente vai, o que a gente vai disputar de estadual, porque já estava um ano sem jogar, nenhuma competição estadual, e aí tinha essa de jogar a Série B, e aí montamos de novo. E aí, desde novembro, nada para reunimos no comecinho de janeiro. Vamos voltar à escola, e o que a gente vai jogar? Série B e o Sub-20, e vai jogar mais um das menores por jogar, que seria o Sub-13. E aí eu e os professores da escola fomos atrás de montar, porque o Sub-13 começou, eu achei até um pouco precoce, bem no começo do ano, fevereiro você já tinha que estar montando, praticamente está com a equipe montada. Se você queria disputar e até chegar ali, pelo menos entre os quatro, você já tinha que estar montado ali em fevereiro. E aí nós fomos correr contra o tempo. O professor foi para Nioaque, eu fui para Ponta Porã. Vamos montar uma equipe até fazendo nos moldes que o pessoal está fazendo. Principalmente cidades do interior que você não tem aquele volume de garotos que tem em Campo Grande, né? E aí fomos ali, íamos em Miranda, então ia escolher 6, 7 garotos para dar uma encorpada da equipe nossa aqui, que nós já tínhamos uma base. E aí fomos para lá, criamos essa expectativa, e aí quando chegou com taxas de CBF, federação, o pessoal não acertou. Então, isso daí chateou bastante, e foi um ponto que a gente abriu mão de estar nesse trabalho. Mas essa questão de trabalhar como voluntário, você se vira, não. Tínhamos um suporte muito bom do Sicredi, e aí o Sicredi fez algumas reivindicações para manter esse suporte. A diretoria não conseguiu atender, e aí o Sicredi não permaneceu com esse suporte. Então, Xará, foram várias situações que fez com que a gente se desligasse. Caramba, você tem um patrocinador e não consegue manter o patrocinador, é algo terrível, hein? Isso aí é bem preocupante, ainda mais num futebol que não tem recurso. Quando você tem recurso, você não consegue mantê-lo. Nós estamos conversando com o Thiago Rosselli, técnico de futebol, preparador físico, tem uma vasta experiência com futebol de base, futebol profissional, que está contando a sua passagem pelo futebol de Maracaju, obviamente, problemas da base aqui no Mato Grosso do Sul. Rosselli, outro problema que eu queria que você explicasse, eu sei que talvez seja uma pergunta bem capciosa, mas como a gente se conhece, tem 15 anos, para não ser mais, eu sei que você vai dar a resposta que você pode dar e está tudo bem. O que acontece com o Franco Rezende? Por que razão o Franco Rezende dá tanto trabalho nas competições da federação? Mais uma vez ele indica, participa da reunião e na hora do vamos ver ele some. Rapaz, Xará, vou falar, até acaba sendo inexplicável, né? Porque hoje ele é uma equipe amadora aqui da cidade e inclusive ele recebe fomento público, né? Então ele tem um recurso público, se eu não me engano, são 98 mil por ano. Ou 88, eu não recordo o valor certo, mas é uma quantia nesse patamar aí para estar mantendo o projeto dele. É um recurso que é da prefeitura, e aí, assim, tem que fazer. E aí vai do pessoal, eu não tenho nem contato com esse rapaz. Ano passado a gente montou pelo MAC
um terrão aqui na cidade, e aí logo no jogo da abertura era a equipe dele, e aí saiu, até você reportou aí, aquela questão do filho com ele agredindo o árbitro, entendeu? Então, tipo assim, você já vê mais ou menos como que é a pessoa, né? Então, não tem. E é com aporte público, né? Isso daí que é o que mais indigna, vamos botar assim, né? Porque é para ter um trabalho diferenciado. Não é para ser só o feijãozinho com arroz. Querendo ou não, 90 mil reais aí é 9 mil por mês, que esses aportes geralmente eles são de março a dezembro, né? São 10 meses, né? Então é um recurso muito bom, certo? Não dá para ter justificativa, não vou, por que que eu não vou? Entendeu? E garoto tem, entendeu? Agora, se vai ganhar ou não, é outra situação, né? Agora, participar, não tem por que não participar, né? E aí há uma certa indignação, recebi até reclamação tanto do Seduc quanto do Corumbaense, que fizeram jogos a menos, né? E aí, para mim, o dirigente é o grande responsável. Na hora do vamos ver, ele tem que bater na mesa. Pô, não vai participar porque nos anos anteriores foi assim, assim, assado. Não adianta ficar com medo do seu Marcos Tavares e depois vir para a gente cobrar. Então é preciso ter mais profissionalismo também. Agora, Rosselli, essa situação do... Pois não, pode falar. O que a gente vê aqui, eu vou falar geral no estado, é falta de planejamento. Aí o pessoal culpa a federação, culpa não sei o quê, mas, cara, se o clube não se organiza dentro das condições dele, como que ele vai querer cobrar alguém? Não tem cabimento isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que você não pipoca. Aqui em Campo Grande, o Esquerdinha é presidente do Cefac Esquerdinha. E o filho dele, o Thiago, ele fundou o Flamengo. Por que razão você acha que o pai fundou um time, o filho fundou outro, em vez dos dois se unirem para fortalecer um dos dois? Será que querem recurso público? O endereço é o mesmo? Não tem. Será? E assim, querendo hoje assim, tô um pouco mais por dentro do que há 15 anos atrás. Hoje você consegue uma emenda parlamentar, você consegue outras situações com essa questão do recurso. E tem muita gente que está vivendo disso, entendeu? O cara não está preocupado com formação de atleta, com clube, com nada. O negócio do cara é ter o movimento, arrumar ali 50, 60 pessoas, entra-se muita política no meio e não tem assunto, não tem situação nenhuma de perspectiva de melhora, de nada. O negócio é arrumar, sustentar ali o seu fomento público para se manter, vamos dizer assim. Nós estamos conversando com o técnico Thiago Rosselli, que está falando sobre a situação do Maracaju, em Maracaju. Ô Rosselli, o que você espera aí do Maracaju no campeonato? A gente já falou do problema que está tendo no estádio, vai jogar em Aquidauana até onde consta, o que, repito, é um absurdo, né? Não mudou nada nesse ponto. Do Cesário para o Petralas, é algo que não é de hoje, né? O time participa sem estádio. Não estava nem previsto participar, é bom que a gente diga, né? Não estava nem previsto. Não havia do ano passado para este previsão orçamentária para o time jogar o profissional. Se eu tiver errado, o Rosselli vai me corrigir. O que dá para esperar? É um time literalmente do futebol amador? Deverá ter alguém aproveitado do trabalho que você fez ou é muito difícil? Não, Xará, no nosso não tinha porque estava encaminhando. A gente tinha garotos até no máximo 15 anos, então eu creio que não vai aproveitar nada do que a gente tinha feito. São garotos muito, muito novos, né? Então é difícil. Eu creio que eles vão participar do campeonato, entendeu? Vão participar. Agora, se vai subir ou não, pelo que a gente vê, assim, vê um Bataguaçu treinando, Marquinhos Cambalhota e Companhia Limitada em Bataguaçu, vê um comercial que, querendo ou não, o Matheus, ele estava ano passado no DAC, no Sub-20, é uma análise assim, rápida que eu estou fazendo aqui. Aqui da UANA, com um pessoal novo lá, querendo mostrar, então, eu acho que bem com São Gabriel, que já vem há um tempo, por mais, igual você falou, não tá sem estádio, tudo, mas já é um pessoal que tem uma rodagem que já vem batendo aí, então eu creio que vai ser complicado o pessoal subir do jeito que está acontecendo agora, vamos botar aí 30 dias para a estreia, entendeu? Pode mudar tudo, né? Porque tendo recurso muda tudo, você traz um time aí e aí muda a situação.
Mas do jeito que está encaminhando aqui, nesse momento, eu creio que é para participar. Rosselli, e a sua vida profissional no futebol? Vai parar mesmo? Vai dar um tempo? Alguém te procurou dessa saída sua do Maracaju para cá? Cara, vamos lá. Né, depois dessa saída nossa do Maracaju, aí alguns pais nos procuraram. Eu, o professor Lisandro, o professor Ruth, que é o treinador de goleiro, o Douglas, que é o pessoal que estava comigo lá na comissão técnica. E alguns pais procuraram a gente. Não, professor, vocês não podem parar e tal, que já vocês não vão voltar. E aí o que aconteceu? A gente decidiu voltar. E aí, através de um pai, a gente está montando. O professor Lisandro já tinha o Meninos da Vila, né, que é um projeto social que era dele, que ele nunca desistiu desse projeto. É um projeto que ele tem desde 2017, entendeu? Então a gente está reestruturando o Meninos da Vila, que é o projeto social dele, juntamente com a empresa. A gente, através desses pais, a gente montou uma empresa que chama Maraca Academy. E ela é tanto no futebol quanto no futsal. Então a gente está começando, começou no fim de março, então a gente está iniciando esse projeto, é uma situação, só que é uma situação que está sendo totalmente encabeçada pela gente. Então não tem questão de diretor tá em cima, é nós que estamos encabeçando essa empresa, que é a Maraca Academy, e o projeto social Meninos da Vila. Então é uma situação que é diferente, eu acho que nenhum local no estado tem. A gente vai buscar agora buscar situações para estar federando Meninos da Vila como clube amador, para estar disputando ali até o sub-17, sem intenção de um clube amador igual tem aí jogando sub-20, o cara sabe que não vai poder ir para São Paulo. Então, mais uma vez, é uma falta de planejamento. Então, a ideia é que a gente federe o Meninos da Vila e trabalhe nessas duas linhas. Maraca Academy e Meninos da Vila, sem interferência de edição, de nada. Então, é uma situação que é nova. Muito bem, tá aí então. O Ropelli, Ropelli não, Rosselli. Ropelli é o nosso repórter. O Rosselli, é o seguinte, essa semana me questionaram, porque a Portuguesa divulgou, não sei se você acompanhou nas redes sociais, que vai ser beneficiado pelo projeto lá da emenda pública que existe, né, para questões da base. Como tem time aqui no Mato Grosso do Sul que recebe essa questão pública. E eu estava explicando que existem questões burocráticas, inclusive sobre prestação de contas, que dinheiro público não se brinca com dinheiro público, você tem que prestar conta corretamente. Portuguesa é um time que divulgou lá uma prestação que não é uma prestação de contas. E aí me perguntaram, Thiago, para você, qual que é o caminho? Porque parece que não há caminho. Eu falei, não, há um caminho, na minha visão. Primeiro, qualquer um que der dinheiro público, pedir a contrapartida que não seja apenas a prestação de conta. Eu acho que o governo do estado, que há quase 30 anos banca o futebol, ele poderia bater na mesa e dizer assim, eu quero que a competição seja sub-23. Se não for sub-23, não tem recurso. Por quê? Porque você obriga o clube a trabalhar de fato com categoria de base. A não fazer catado de jogadores, não fazer seleção do estado, não trazer os mesmos. Porque hoje o governo livra o clube de pagar algumas despesas para ele contratar, com todo respeito, os mesmos caras, entendeu? Só que isso leva tempo. E a gente quer, quando a gente fala a população, o torcedor, quer que o resultado seja para ontem. Eu entendo que o caminho é esse. Sempre entendi que o caminho é a base. Você vê um outro caminho diferente da base, porque ou vai descer um shake cheio de dinheiro, coisa que não sei por que desceria, porque não tem atrativo nenhum. A SAF não é garantia de nada, mas a única garantia que nós temos mesmo para tornar um clube sustentável é produzir e vender jogador. Você vê a médio e longo prazo algo diferente desse sentido, Rosselli? Xará, eu acho que a base, como foi no Mirassol, vamos usar o Mirassol de exemplo. A base, eu quando sub-17 passei por lá, né? A base, ela tem a capacidade de alimentar o clube quanto a recurso. No entanto, no interior eu acho que ele se aproxima mais da situação do Mirassol. Vamos utilizar como exemplo, né? O interior, o clube geralmente é uma equipe profissional na cidade, não vai ter, muito difícil ter uma segunda, então ele utiliza das estruturas do município. Então,
tem 2 campos, o clube vai utilizar o campo ali, vai utilizar essa situação. No entanto, tem algumas coisas que, por lei, ele fica proibido. Por divulgação de imagem e outras coisas em área pública, ele já não pode utilizar. Então, fica mais complicado ele conseguir um recurso privado para estar utilizando ou explorando a imagem desse patrocinador numa área pública. Eu acho que, assim, o caminho é esse da base, não tem como fugir disso daí, porque vamos botar lá o Júlio com o Náutico, tem garoto até na seleção brasileira. No entanto, não vai chegar fatia nenhuma para ele, entendeu? Então tem o garoto lá, eu não sei o que foi o acordo dele com o Palmeiras e tal, mas eu creio que não vai chegar nada, não vai pingar nada praticamente para ele, pelo que eu fiquei sabendo no curso que eu tive aí em Campo Grande, que ele abriu mão da parte dele para o Palmeiras, um negócio assim, não entrei em detalhes, mas o caminho é a base. No entanto, o Náutico, o Comercial, a realidade nossa aí de Campo Grande, e tanto do interior, quem tem casa? Águia Negra, Costa Rica. E tem casa, assim, que o estádio é dele, do Águia, e o Costa Rica tem um CT. O 7 tinha em Dourados também, não sei o que foi, parece que o DAC tá usando, não sei que ponto que tá. Ninguém tem casa. Então, se você não tiver uma estrutura sólida, como que você vai chegar, vai bater numa porta, ou Sicredi, ou, vamos botar outra situação, uma empresa dessas grandes, na Neomille, numa Eldorado, Suzano, eu vou chegar lá na Suzano e falar assim, eu tenho esse projeto aqui, só que eu treino ali, no campo do prefeito. Se o dia o prefeito acordar de mau humor, ele fala, aqui você não treina hoje. E aí? Você não tem tua casa, então você não tem como explorar N situações nesse caminho. E o Mirassol, o que ele fez? Com o recurso que ele tinha, o Mirassol também, ele tinha um campo, que não era aquelas coisas, e alugava casas para a categoria de base. Depois, o que ele fez? Primeiro recurso que entrou, ele montou um CT. E hoje, ali na região, nós temos São José do Rio Preto, que é uma baita da cidade, não? O América morto, o Rio Preto toda a vida capengando, e o Mirassol do lado, uma cidade bem menor, botar 50 mil habitantes, com a baita da estrutura. Tanto que está indo até para Bálsamo, que é do lado, para mandar os jogos da base, porque é uma cidade que é pequena. Ele só tem um maião, certo? Então, são duas coisas, é a base e a estrutura. Igual o Comercial. Onde que é a casa do Comercial hoje? Na minha época ainda tinha Vila Olímpica, o Operário. Lá em cima, lá, tinha poliesportiva lá na saída, perto do frigorífico. Não tem mais nada, entendeu? Então, se você não tem uma casa, como que você vai bater lá? É a mesma coisa do cara que pede os R$2 no semáforo. O cara só vai ganhar esmola, xará. Não tem como, o cara não vai ter alguém, uma coisa sólida, uma situação sólida, falar, não, vou te ajudar aqui, vai lá. Então, é isso. E planejamento, né? A gente vai estar à beira, falta um mês aí para começar a Série B. Qual dessas equipes participou do Sub-20? Nenhuma. Então tá indo... é um campeonato que é até Sub-23. Então, qual que é a ideia? Se o pessoal tivesse um pouquinho de planejamento, eu trabalho um Sub-20, eu vou aproveitar 6, 7 jogadores, beleza, aproveitei 7 Sub-20 no Sub-23. E aí, com a base do Sub-20, você monta um Sub-23. Que se vai subir ou não, aí é consequência. Mas que você já tem um projeto de trabalho que se encaixaria. Então, mesmo, voltamos lá para o planejamento. É um campeonato sub-23. No entanto, quem participou do sub-20? Aí, Thiago Rosselli opinando e se posicionando nessa situação. Rosselli, para a gente encerrar, e eu te liberar, sei que você está ocupado aí, eu queria que você falasse do que a gente divulgou essa semana. O Roberto Xavier trouxe com exclusividade, né? Da greve dos jogadores do Operário, e eu não lembro de uma situação semelhante a essa desde o seu tempo lá no Operário, cara. Tempos do Tony Vieira. Só que o Tony Vieira, até falei, né? Muita gente fica brava comigo, cara, quando a gente fala a verdade. Mas a gente acompanha os bastidores do futebol, muita gente acha que é só o campo e bola. O torcedor tá certo, tudo bem. O torcedor achar que é só o campo e bola que tem que falar é uma coisa. Mas hoje o futebol não é mais só o campo e bola. Não é de hoje, há muito tempo. E desde o seu tempo com o Baianinho, aquela turma toda, eu não lembrava de uma situação terrível, só que o Tony sem grana, com aquele Uno dele, Operário embaixo do braço, vocês tirando comida de casa para alimentar jogador, e o Operário desta vez com recurso, com apoio, e parece que o presidente não sabe gerir o recurso, que não é muito,
Mas tem. O Operário que mais tem recurso, um dos maiores investimentos da temporada é o Operário. Como é que você viu de longe essa situação que você passou quando você lá esteve? Xará, eu falo assim, eu falo não, eu acho não, tenho certeza. O grande problema, comercial e operário, os dois maiores, entra-se muita a paixão. O diretor geralmente ele não é torcedor, ou ele não é somente diretor, ele acaba sendo torcedor. E aí, em alguns momentos, que o futebol é complicado, né? Tem pessoas que se aproveitam da situação. Não estou tirando culpa do Coronel Nelson, que eu acho que tem vezes que tira leite de pedra aí, porque não é fácil. Não é fácil administrar um clube igual o Operário. Tanto o pessoal do comercial está nas dificuldades para estar mexendo, mas entra assim um pouco a paixão. E aí, quando entra a paixão, acaba, vamos botar assim, sufocando a razão, entendeu? Então, vem jogador e o cara vê aquela brecha ali de fez um jogo bom, foi bem, tá? Então, quando entra a paixão, ela sufoca a razão e aí acaba acontecendo essas situações. Eu creio que seja esse caso que esteja acontecendo do Operário. Você vê a diretoria do Operário ali, tem uma galera que é apaixonada. Tem cara que vai ali, larga a esposa, os filhos em casa e todo, certo? Então, são essas situações. Muito bem. No momento que o Sérgio Pavão está com a gente, o Rosselli bateu esse papo conosco, dois grandes profissionais. Rosselli, obrigado aí por participar com a gente, externar a sua opinião, que sempre é muito importante. E que você tenha sucesso nessa empreitada aí em Maracaju, viu, Rosselli? Valeu, um abraço Pavão também. Um abraço, amigo. Professor, bom trabalho. Época de Massi, dava trabalho. Faz tempo, hein? Já tô até de cabeça branca. Mas faz parte, né, cara? O negócio é continuar. Alô. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.